comunicação entre diferentes partes do mundo não é uma tarefa fácil. Para se resolver isso, foram desenvolvidos diversos modelos que dividem esse problema em camadas. Um desses modelos é o TCP/IP, que divide o problema da comunicação em 5 camadas independentes, cada uma com seus protocolos e responsabilidades. Essas são as camadas do modelo TCP/IP. Quando um computador precisa enviar dados para outro, esses dados precisam passar por cada camada, onde eles vão receber cabeçalhos, até que eles possam ser enviados pela camada física. Esse processo de adição de cabeçalhos é chamado de encapsulamento. Ao chegar ao destino, esses dados vão fazer o caminho contrário. Cada camada vai remover seus cabeçalhos respectivos, até que os dados possam ser entregues para a camada de aplicação. Vamos observar mais detalhadamente as responsabilidades de cada camada e quais protocolos cada camada utiliza para realizar suas tarefas. Começando de baixo para cima, a camada 1, ou camada física, é responsável por enviar bits no meio físico. Esse meio pode ser um par trançado, fibra ótica ou até mesmo o ar, por meio de ondas eletromagnéticas. Portanto, a camada física é responsável por conectar fisicamente dois pontos. A segunda camada, ou camada de enlace, é responsável pela transmissão confiável entre dois nós em uma rede. Para isso, ela precisa corrigir os erros que foram gerados na camada 1, que são principalmente por interferência eletromagnética. Quando o meio do enlace é fibra ótica, a taxa de erros é tão menor, na ordem de 10 a menos 9 a 10 a menos 12, quando comparada à taxa de 10 a menos 6 do par trançado, por exemplo, que não é necessário fazer a correção de erros, e os pacotes com erros são apenas descartados. Mas isso não é tudo. Muitas vezes, quando a camada 2 realiza transmissões, o meio é compartilhado, seja por meio de um barramento, um hub, ou até mesmo ar, no caso de transmissões por ondas eletromagnéticas. E daí surge um problema. Como que um computador pode diferenciar entre pacotes que são destinados a ele ou pacotes que são destinados a outros computadores de uma rede local? A resposta para essa pergunta é o endereçamento físico. Ao passar pela camada 2, os pacotes recebem um cabeçalho contendo tanto o endereço de origem quanto o endereço de destino. Esses endereços são gravados na placa de rede dos computadores e são globalmente únicos. Dessa forma, é possível que ao receber um pacote, a camada 2 veja se há correspondência entre o endereço de destino e o endereço físico do próprio computador. Se houver correspondência, ela pode passar esses pacotes para a camada 3. Se não, ela pode simplesmente descartar esses pacotes. Outra tarefa da camada 2 é o controle de fluxo. Essa técnica serve para evitar a sobrecarga do receptor. Para isso, o receptor limita a taxa com a qual o emissor pode enviar dados, para dessa forma garantir o processamento eficiente dos dados. A camada 3, ou camada de rede, é responsável pelo endereçamento global dos nós. Ela também é responsável por decidir qual caminho que um pacote vai tomar quando ele for transmitido de uma estação até outra, o que é chamado de roteamento. Se a camada 2 é responsável por te dizer se você vai virar à direita ou à esquerda em cada rua, a camada 3 sabe que você vai de São Paulo até Santos pela via Anchieta, e justamente por isso orienta a camada 2 em cada curva. Para decidir o melhor caminho, os roteadores, que são os equipamentos da camada de rede, estão constantemente trocando informações entre si. Então, se um roteador estiver congestionado, por exemplo, isso será informado aos outros, que irão usar essa informação para decidir uma nova rota atualizada. Mantendo a analogia anterior, é a camada de redes que sabe que a Anchieta está engarrafada, e por isso optaria pela Imigrantes, que está numa condição mais favorável. A terceira camada também é responsável pela fragmentação, que ocorre quando um pacote excede a MTU, ou a unidade máxima de transmissão de um enlace. Para explicar a fragmentação, vamos usar uma analogia. Imagine que você mora no 5º andar de um prédio e comprou um armário novo. O armário, por ser grande demais, não cabe no elevador. Então ele precisa ser desmontado no térreo, levado em partes e remontado no seu quarto. Nessa analogia, o armário é o pacote a ser fragmentado, o tamanho do elevador é a MTU do enlace e o seu quarto é a estação de destino, onde os pacotes vão ser remontados. A fragmentação pode ocorrer em momentos diferentes dependendo do protocolo utilizado. Pacotes que utilizam IPv4 são fragmentados ao longo do caminho, ao encontrarem uma MTU que é menor do que seu tamanho. Já os pacotes que utilizam IPv6 são fragmentados direto na origem, tendo em mente a menor MTU pela qual esses pacotes vão passar. Isso seria o equivalente a desmontar o armário assim que ele chega no elevador, para o IPv4, ou desmontar o armário na loja, tendo em mente o tamanho do elevador, o que seria o equivalente ao que é feito pelo IPv6. A quarta camada, ou camada de transporte, é responsável pela transmissão entre dois nós de uma rede, independente da aplicação. Para isso, ela utiliza principalmente dois protocolos, o TCP e o UDP. O TCP, cuja sigla significa Protocolo de Controle de Transmissão, é utilizado quando você quer garantir que os pacotes serão recebidos na ordem correta e que nenhum pacote será perdido no meio do caminho.
ou seja, ele é utilizado para garantir a transmissão confiável dos dados. Já o UDP, cuja sigla significa Protocolo de Datagrama do Usuário, não garante a confiabilidade, pois ele não possui sequenciação e nem correção de erros. Isso torna útil em aplicações como transmissão de voz e vídeo ou jogos online que requerem baixa latência. O cabeçalho da quarta camada possui, entre outras informações, as portas de origem e destino das aplicações relacionadas ao segmento. Essa informação é importante para que seja possível decidir a qual aplicação os dados devem ser encaminhados, já que, na maioria das vezes, um computador pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. A porta da camada 4 também é utilizada em uma medida paliativa para resolver o problema da falta de endereços IPv4. O protocolo NAT utiliza essa porta para possibilitar que mais de um computador utilize o mesmo IPv4. Dessa forma, mais computadores podem se conectar à rede sem ter que de fato criar mais endereços. Porém, essa solução não é ideal, já que ela trata a porta da camada 4 como parte do endereçamento. E já tem outra medida sendo implementada que é mais eficiente. O IPv6, além de solucionar outros problemas que surgiram com redes modernas, utiliza 128 bits para endereçamento, em vez de 32 que são utilizados pelo IPv4. A quinta camada, chamada de camada de aplicação, é a camada com a qual o usuário interage. É muito provável que você já seja familiarizado com alguns de seus protocolos, como HTTP ou HTTPS, que aparecem toda vez que você entra em um site no seu navegador. Este protocolo é amplamente utilizado em sistemas distribuídos, para transferência de dados, como páginas web. Os cabeçalhos do protocolo HTTP possuem informações como cores, tokens de autenticação, informações da origem, entre outras. Isso conclui nossa explicação sobre o modelo TCP/IP. É claro, ainda é possível se aprofundar muito mais nos tópicos abordados aqui, e inclusive aprender sobre outros modelos como o OSI. Porém, esperamos que a maneira como os dados são transportados pela internet esteja mais clara agora.